E seja como investidor, como simplesmente pessoas de negócios aí no dia a dia, uma coisa que a gente olha nas instituições, naquelas que nós temos as intenções de investir, ou de abrir um próprio negócio, ou de melhorar de vida, nós olhamos lucratividade. Então, o que a ideia do vídeo hoje é trazer? Se nós investíssemos nas 5 empresas que tiveram a maior lucratividade da Bolsa de Valores, como que se sairia, né? Elas tiveram uma rentabilidade que justificasse você fazer o seu aporte, elas pagaram dividendos consistentes, elas tiveram um fluxo ali de rendimentos interessante. Qual foi o histórico disso, né? Então, lembrando que eu separei essas 5 empresas justamente com esse propósito analítico de ver a lucratividade, não somente a questão de ser previdenciária ou não, porque nós temos algumas empresas que têm um caráter um pouco mais cíclico, outras que já não têm um caráter tanto cíclico, assim, que vai criar uma mescla na carteira de investimentos bem interessante. Então, as que eu separei geralmente aqui, né? A gente tem o Itaú, que teve um lucro de 42 bilhões, a gente teve a Petrobras com 37 bilhões, isso nos últimos 12 meses, tá? A Vale com 30 bilhões, o Banco do Brasil 29,17 bilhões e o Bradesco, por incrível que pareça, com 17,54 bilhões. Então, esse é o top 5 das empresas que tiveram a maior lucratividade nos últimos 12 meses, e a gente já pode perceber aqui que todas elas estão negociando, ou sendo negociadas, ou melhor dizendo ainda, foram negociados num PL abaixo daquilo que a gente espera de uma empresa muito lucrativa, ou seja, a gente tem muitos lucros com valor de cotação bem descontado, que incita e favorece o investimento em ações visando uma rentabilidade prósperas para os próximos anos. Lembrando que não é sugestão de investimento esses dados que eu estou te passando aqui, são só uma análise que nós estamos fazendo. Então, dentre essas 5 empresas, nos últimos 10 anos, se você fosse compará-las entre si em termos de rentabilidade, quem saiu na frente, olhando nos últimos 10 anos, foi a Petrobras, com 769% de rentabilidade, um valor muito maior de 2022 para cá, um crescimento, a gente pode perceber no gráfico aqui em roxo, né? Depois nós temos a Vale com 433% de rentabilidade, o Banco do Brasil com 308%, o Itaú com 253% e o Bradesco performando aquém nos últimos 3 anos, com uma rentabilidade de 37%, e no final do vídeo eu vou trazer essas rentabilidades comparadas com o CDI, comparadas com o IMAB, que replica os títulos do Tesouro, inclusive o Tesouro IPCA+, que é o que muita gente tem investido, e comparado também com o próprio Ibovespa, caso que todas essas empresas elas estão dentro do próprio índice de Ibovespa, e não obstante, elas participam de uma fatia muito grande do próprio índice. Então, para ver se realmente essas empresas sozinhas despontariam mais ou despontaram perante aos outros indexadores, a gente vai fazer essa análise mais por final, porque agora nós vamos entrar numa linha onde eu falo um pouquinho de cada uma dessas empresas e o que é de atrativo nela, começando com o Itaú, por exemplo. Quando a gente olha banco, carteira de crédito é o que você tem que olhar, porque a carteira de crédito é onde o banco empresta ali os seus valores para as pessoas, para as instituições, para financiamento de veículos, para cartão de crédito. Então, tudo isso faz ela ter essa carteira de crédito de 1,3 trilhões de reais. É dinheiro que não acaba mais, pessoal. E ela vem crescendo anualmente. Então, de um ano para o outro, de 2023 para 2024, a gente teve um crescimento em todas as suas frentes aqui, se a gente for olhar, né? Pessoa física cresceu 6,9% anual, tá? Cresceu o cartão de crédito, pessoal, consignado, veículos, crédito imobiliário. Agora, micro, pequenas e médias empresas cresceu quase 20%. Grandes empresas crescendo 21%, né? Na América Latina também crescendo 21%. Então, como o banco consegue emprestar mais dinheiro para as pessoas, a lucratividade do banco aumenta de uma maneira bastante vertiginosa. Tanto é que a gente olha esse outro gráfico aqui, que eu gosto sempre de trazer ele do Itaú, que é a criação do valor que o banco gera além da expectativa do mercado. A expectativa do mercado, custo de capital, que foi em 2024, os investidores esperavam 24,8 bi. Ele cresceu 16,6 bi a mais do que a expectativa de mercado, fechando com 41,4, com um retorno sobre o patrimônio do banco, um ROI de 22,2%. Então é uma maneira de medir a lucratividade do banco bastante atrativa. Então um banco que gera muito dinheiro, faz muito fluxo de caixa, e com isso ele consegue uma resiliência, uma saúde financeira muito interessante
Por isso que ele vence os indexadores. Vem crescimento de receitas, crescimento dos lucros, né? E hoje o lucro está maior do que a cotação, mesmo ele sendo ali negociado num valor um pouquinho mais caro do que os outros, né? Muita gente não gosta de investir no Itaú, ele fica meio de lado. E aqui a gente pode perceber também, olha só, crescimento de dividendos nos últimos 4 anos, né? 2021, 22, 23, 2024, e acompanhando com o quê? Muito interessante o crescimento dos seus lucros. Então, quanto maior o lucro do Banco Itaú, maior tende a ser os seus dividendos. Se a gente for de pegar nos últimos 4 anos, um dividendo médio seria de R$ 1,38, que daria um yield de quase 5%, dependendo do valor da cotação, olhando aí ela custando R$ 28,15. Então a gente pode entender por esse gráfico aí a mais abaixo sobre essas métricas que eu pude calcular para a gente, depois a gente vai fazer sobre as outras empresas, né? E o que a gente pode esperar do Itaú para 2025, 2026? Seria o que? Um crescimento sustentável e previsível, um cenário ideal para uma carteira previdenciária, tá? Crescimento contínuo dos lucros, inadimplência sobre controle, mesmo numa taxa de juros elevadíssima, inflação estourando no Brasil, política de dividendos, que é conservadora sim, mas é uma política de dividendo estável, sem fazer loucuras, tá? Então isso traz uma proteção para a sua carteira de investimento, sem ficar hora muito dividendo e hora nenhum dividendo. Isso aí ninguém gosta para a carteira previdenciária, tá? E a expectativa seria os lucros crescendo gradualmente, 2025, 2026, dividendos constantes, possibilidade de JCP, recompra de ações e o que? Bonificação. Esse ano nós já tivemos bonificação de ações, eu ganhei várias ações do Itaú, então isso é muito interessante para um próprio banco. É similar ao que nós temos no Banco do Brasil. Veja que nós temos também o que? Um crescimento muito interessante da sua carteira de crédito, fechando com quase a mesma quantidade do Itaú, 1,2 trilhões também de reais, crescendo muito no agronegócio, né? Saindo lá de 20% para 31%, pessoa jurídica também crescente, né? Pessoa física também dando uma retraída agora nesse último ano por questões taxa de juros, análise de crédito, essa troca por fomentar mais o agronegócio também. Então o banco ele vem fornecendo até mesmo crédito para o externo do nosso país, né? E ele vem com um certo cuidado na sua carteira de crédito. Olha só, uma trajetória positiva de resultados sustentáveis, né? Com o lucro aumentando com o passar dos anos, né? Saindo lá de 2013 com 10,4 bi para 37,9 bilhões de reais, que foi o seu lucro para 2024, né? Dentro do seu guidance ali que ele tinha projetado. Então o banco consegue ter boas previsões, passar uma segurança para os investidores, né? Veja só, nós temos aqui, ó, crescimento nos seus dividendos de JCPs, crescimento do lucro líquido por ação, crescimento do dividend yield, né? Sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. Então tudo isso traz a atratividade dos seus investimentos. E para 2025, o Banco do Brasil ele vem ali querendo crescer sua carteira de crédito, pessoa física, empresas, no agronegócio, tendo uma carteira ali com uma saúde financeira sustentável, com boas margens, né? Então lucro ali que vai de 37 a 41 também. Então ele pode continuar bastante competitivo, tá? A gente vê aqui crescimento dos dividendos também dos últimos 4 anos e crescimento de receitas, exceto no ano de 2024. Por quê? Porque nós fizemos um efeito do agronegócio com crise climática, a situação complicada no Rio Grande do Sul, as crises ao redor macroeconômicas no mundo, impossibilitando ali uma valorização muito grande das commodities, empresas do agronegócio em recuperação judicial. Com isso, o banco teve que o quê? Aumentar a sua provisão. O dinheiro que era para o lucro, ele foi separado para poder arcar com possíveis devedores. Mas nós temos o quê? Uma projeção de crescimento bem interessante. Ele a 27,80, você pagando lá no valor da ação, é um yield que ele entregou nos últimos 4 anos de 7,2, e hoje no valor da cotação ele vem entregar um yield até maior do que esse, com uma média de dividendo ali de R$2 por ação, que foi o que foi distribuído nesses últimos 4 anos. Então se a tendência é subida, nós temos o que? Boas projeções também para o Banco do Brasil. Então vejamos o possível cenário para 2025, 2026. Forte gerador de caixa, exposto à política, ok, mas
ele vem ali com uma saúde bem interessante, um lucro sólido, mesmo com essas incertezas de taxas de juros, excelente pagador de dividendos, né, acima dos 7%. Tá? A influência do governo pode mexer um pouquinho com as cotações, o que também abre ali uma oportunidade de investimentos, né, dividendos robustos, e a gente tem que ver de agora para frente como que vai acontecer nesse cenário, mas entendendo que é um banco muito grande e sólido e mais variado. Ele é um pouquinho mais arriscado do que o Banco Itaú. Por isso que justifica-se o preço dele ser um pouco mais descontado do que o Banco Itaú, apesar dos dois terem a similar número de carteira de crédito, né? O tamanho da carteira de crédito, 1,3 para o Itaú, 1,2 para o Banco do Brasil. Não muito distante vem o Bradesco, que tem uma reestruturação agora para frente, muito trabalhosa, mas que pode entregar bons números, porque muita gente ainda desacredita do banco, a cotação fica descontada. Olha só, a carteira de crédito do Banco Bradesco, 981 bilhões de reais, então não fica muito atrás dos outros bancos. E nos últimos anos, ou no último ano, cresceu 2,5% para grandes empresas, pequenas e médias empresas também cresceu 28%, pessoa física cresceu também 13%, o banco vem se modernizando para ter essas linhas de crescimento aí similar ao que os outros bancos, né? Consignado, crédito, cartão de crédito, crédito pessoal, leasing, né? Financiamento imobiliário, crédito rural também crescendo um pouquinho, né? Para a pessoa jurídica, trabalha muito com capital de giro para as empresas, que ajuda muito aqui nós empresários, né? Então tem uma carteirinha ali que está seguindo-se saudável, tanto é que suas receitas aumentaram 13%, né, fatura chegando ali a 414 bi só em pessoa física, pessoa jurídica também aumentando 10%, com 567 bi. Todas as suas frentes do banco no último ano conseguiram melhorar, porque ele tinha passado bastante aperto em 2022, 2023, né? Olha só, a gente vê um ponto importante do Bradesco, que é a inadimplência, ela vem diminuindo, né? A gente tem inadimplência acima de 90 dias, que é a que está mais risco para o banco, a gente vê com ela com um total dela diminuindo, saindo de 5,7, por exemplo, para 4,0. Bem em linha com o mercado, bem em linha com os outros grandes bancos, né? A de 15 a 90 dias também mais baixo aqui, chegando a 3,4, já ficou a 7,7, né? Então é um banco que vem com um certo cuidado ali na sua análise de crédito. Veja, ele consegue ter um PDD e um custo de crédito um pouco melhor do que foi no passado, né? A gente tem 3% de PDD, que é o que é retirado ali do seu lucro para poder arcar com essas inconsistências da inadimplência, né? Então ele tem a carteira de crédito dele, 980 bi, 3% ele separa para poder fazer essa segurança para o investidor, né? Ele tem um pouco de dividendos mais ondulatórios, 2022 porque sofreu muito com a crise da Americanas, coisa e tal, mas ele vem ali tentando se reformular, tanto é que de 2023 para 2024 ele conseguiu melhorar um pouquinho a sua lucratividade ali, hoje entregando 8,4% de dividend yield médio, né? Calculando os últimos 4 anos de dividendos, tá? Depois você pode jogar aí 6% de Basel para ver o preço teto, que seria por método Basel, mas hoje a R$12 ele está num preço interessante, porque vem sendo negociado ali num valor patrimonial interessante, tá? R$1,07 por média no seu dividendo, o dividendo total dos últimos 4 anos, R$4,26. Nós vimos para 2025 e 2026 uma recuperação mais devagar do Bradesco, porque tem que tomar muito cuidado para reformular essa carteira de crédito, tirar esses devedores, colocar pessoas que são mais idôneas, não expandir tanto a carteira a qualquer custo, né? Porque o lucro caiu, aí depois teve impacto na inadimplência, aí reestruturação, cortes, digitalização, revisão de crédito, tudo isso faz o banco ficar ali meio balançado, que abre, e são nesses momentos que abrem as oportunidades para as pessoas comprarem as ações um pouco mais barato. Lembrando que com essa gestão de investimento, 2025 tende a ser um ano de reorganização. Essa recuperação em 2026 pode ser mais interessante. Agora falando de um setor que é muito mais cíclico, né? O setor de mineração. Vamos falar da Vale, que é uma das maiores empresas que nós temos no Brasil, que ocupa a maior fatia do Ibovespa.
e nós temos pontos importantes para falar sobre a Vale, que é, primeiro, entender qual que é a demanda do minério de ferro, porque é aí que vai girar todo o lucro da empresa. Então nós temos que, de acordo com o relatório da própria empresa em si, a produção de minério ela tende a ir aumentando com o passar dos anos. Para 2025 um pouco maior do que foi em 2024, para 2026 um pouco maior do que foi em 2025 e para 2030 ali permeando na casa dos 360 milhões de toneladas por ano, né? O interessante é saber que ela vem ali melhorando os outros produtos com que ela trabalha aquém do minério de ferro, porque o minério de ferro vai ter um impacto muito forte no preço da commodity, vai ter um impacto muito forte com o desenvolvimento ou não do mercado chinês, e aí ela consegue trabalhar outros produtos, como por exemplo o níquel, que vem com uma expectativa de crescimento maior de 2024 para 2025, para 2026 também, e para 2030 ele planeja um crescimento ali mais interessante, com ramp-up de novas minas, com a melhora do seu custo operacional também, né? Para o cobre a gente visa também o mesmo crescimento, né? 2025 sendo melhor que 2024 e 2026 sendo melhor do que 2025, então a produção tende a fomentar um aumento ali ainda. E outro ponto também interessante, que é, mesmo que o preço da commodity ela ondule para cima ou para baixo, eu tenho um custo de extração e um custo para deixar a matéria-prima pronta para o cliente menor do que os outros pares, do que os outros players de mercado, né? Aqui nós temos por essa tabela, que é o all-in, tá? Que é o preço do minério de ferro extraído e jogado lá no pátio do cliente, né? Nós temos que para 2025 e 2026, sendo 2026 mais barato, né, de 50 a 54 dólares por tonelada, o cobre também tendo um range um pouco maior e o níquel, que é sempre mais caro, mas esse valor aqui mais barato do que os outros players. Então com isso a Vale ainda consegue ser mais lucrativa, mesmo com o preço do minério de ferro. Mas um ponto que a gente deve tomar muito cuidado é que a cotação ela vai ondular especificamente pelo valor da commodity em si, que é bastante negociada no mundo todo. A gente percebe aqui, ó, em cima, o gráfico do minério de ferro na China, e aqui nós do futuro, né? E aqui nós temos o preço da cotação. Então veja, 2021 e 2022 fortes altas, porque o preço da commodity estava mais alto. E hoje ela vem caindo o preço da commodity, 2023 para cá, fechando com 99 dólares. A gente tem uma cotação que segue caindo também, fechando nos últimos 5 anos com uma alta de 21%, mas ficando estagnada nesse valor que vai entre 50 e 55 reais, né? E para os próximos anos, 2020 e 2026, não vai fugir muito disso daí. Vai ficar na faixa dos 100 reais. O que pode ser oportunidade para negociação das ações, porque as ações vão ficar ali margeando nesses valores, o que dá tempo de nós, como investidores, ir montando posição. Lembrando, pessoal, mais uma vez que não é sugestão para você ir lá e comprar tudo de Vale. Toma muito cuidado na sua carteira de investimentos, tá? A expectativa do mercado global de aço, de ferro, é um leve superávit, mas nada do que fuja, né, dos parâmetros normais, que é o que a gente viu lá na produção de minério de ferro, que vai aumentar, mas não tanto assim, e a gente vai ficar mais ou menos de lado, acredito eu, tá? A gente vê que decréscimo dos dividendos da Vale por conta do decréscimo do preço da commodity, porque teve decréscimo no lucro, entendeu? Então a Vale ela vai ser cíclica com o preço da commodity, assim como as outras, né? Se eu tenho lucro que cai, se eu tenho o preço da commodity que cai, lucro cai, receita cai, dividendo cai, tudo cai, tá? Inclusive o valor da ação. Então nós temos aqui queda nos dividendos, queda nos lucros, e podemos ser em 2025 similar ao que foi 2024, de 30 a 40 bi, por exemplo, de lucro, né? Mas entregando um baita yield, né? 15,6% na média dos últimos 4 anos de dividendo, com 8,42% de média de dividendo nos últimos 4 anos. Então, rentabiliza bastante, bem interessante. E não fica também ali para a questão agora da Petrobras, que segue quase que o mesmo fluxo, tá? A gente pode perceber aqui, ó, que nós temos o gráfico do Brent de petróleo, né, que é o valor do petróleo ali do barril negociado, hoje é 64 dólares.
E nós temos também, da mesma forma que ondula o valor, ondula receitas e lucros também da Petrobras. A Petrobras é um pouco mais delicado de trabalhar porque ela tem muito ali a questão governamental mexendo no valor da cotação. Então tem que colocar isso também no preço, o que já está também sendo calculado no preço. Outro ponto importante da gente olhar é a questão de, mesmo com o barril de petróleo hoje sendo negociado nas suas mínimas, $63, nós temos que o lifting cost, que é o custo de extração do petróleo, de $6. Então ainda tem muita lucratividade para a Petrobras, né? Então o barril custando 60 e ela gasta 6 para fazer a retirada. Inclusive, se for do pré-sal $4, então nós temos um potencial de lucratividade muito interessante. Mas não devemos esperar tantos dividendos assim próximos para a Petrobras, porque trabalhando muito fora do seu core business, transição energética, outros mercados ali e tal, querendo mudar um pouco a sua filosofia de investimentos para diversificar a carteira, mas nem sempre isso é a melhor das escolhas. Então nós podemos esperar o quê? Dividendos ainda muito interessantes, mas não dividendos extraordinários, aquelas que a gente olha na carteira de investimentos e se assusta até com o recebimento desse dividendo. No tanto é que nos últimos 12 meses, 24% em dividend yield, tá? Mesmo sendo negociado a um PL um pouquinho acima do que se espera, o EV/EBITDA dela é baixíssimo, né? O valor de firma, que está ali, o valor da Petrobras mais a sua dívida, sobre a sua geração de caixa. Então, uma empresa que tem uma geração de caixa bastante robusto, só com o lucro dela, em 3 anos, compraria outra Petrobras. Veja que interessante, uma dívida extremamente baixa para o setor, tá? Margens ok para dentro daquilo que se espera de uma petroleira, com crescimento de receitas, mas lucros ali bastante ondulatórios. Então temos que ficar com cuidado, né? E para a gente ver se essas 5 empresas tiveram mesmo um retorno, né? Poxa, será que valeu a pena mesmo investir lá nas 5 empresas do que deixar o dinheiro rendendo CDI, que é o famoso CDI que nada bate o CDI, né? Ou o próprio IMAB também, título IPCA+, nada supera os investimentos em renda fixa no Brasil, não vale o risco de se investir nessas empresas potencialmente perigosas, Petrobras, Vale, Bradesco, né? Ficando ali com uma carteira mais resiliente em Itaú e Banco do Brasil e tudo. Será que aconteceu nesses últimos 10 anos? Olha só, o Ibovespa ficou para trás, o CDI ficou para trás, o IMAB ficou para trás. Quem ganhou? Petro, Vale, Banco do Brasil e Itaú foram os grandes campeões dessa carteira simulada nos últimos 10 anos. Só ficou para trás mesmo o Banco Bradesco, por conta daquelas questões das lojas americanas que impactou bastante, e outros também os fatores. Então, você construir uma carteira de investimentos e ter a famigerada paciência de aguentar os momentos de queda, de aproveitar os aportes, de ser resiliente, aqui mostrou que foi bastante competitivo você ter investido nas maiores empresas da Bolsa de Valores, tá? Então é isso que eu queria passar para vocês, e o recado final é paciência. Investir em ações não é ficar girando a carteira, você tem que esperar. Quem não esperou ali, Petrobras, esperou Vale, Bradesco, ficou vendendo desesperadamente, não conseguiu aproveitar essa rentabilidade. É isso que faz se perder numa carteira de investimentos. Até que eu evito ao máximo ficar girando a carteira. Você pode perceber na carteira do canal, que eu vou deixar o vídeo aqui para você clicar e assistir. Nela a gente tem os ativos fixos, que eu evito de ficar vendendo. Claro que uma hora ou outra, um ou outro sai e entra na carteira, mas a grande maioria a gente fica com essas ações fixas, que elas geram retorno a longo prazo, que são ações perenes e resilientes, né? E a gente vai ali fazendo aportes oportunos, como eu sempre vou fazendo. Então, se você tem interesse em aprender a investir melhor, é só acompanhar a carteira do canal, que tem vídeo semanal da gente investindo aqui na prática, tá, pessoal? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa like pra mim. Se inscreva no canal se você não é inscrito, ativando o sininho. Vídeo todos os dias, 7 da manhã, sem falta, mais alguns extraordinários quando é uma notícia bem específica, tá? Você vai gostar muito de acompanhar o canal. Deixa aqui no comentário dessas 5, qual você gosta mais, ou qual você tem na carteira, ou quais você tem na carteira, que eu quero muito saber para direcionar os meus próximos vídeos, tá? Quer conversar comigo? Clica no botão Seja Membro, canal Telegram ali disponível, aberto, com várias notícias que tá acontecendo no mercado. A gente vai ficar super atualizado e batendo um papo bem saudável e interessante. Hoje você assistiu o canal do Investor Clemente. Eu sou o Gustavo, te vejo no próximo vídeo. Até mais.